Vamos lá, senhores. Agora a gente vai rapidinho para a segunda parte. Vamos falar do dadaísmo. O dadaísmo tem uma poesia que resume algumas coisas dele. A poesia é assim: ratatatatatata, tzim, tzim, tzim. Ratatatatatata, tzim, tzim, tzim. Oh. E essa poesia, ela tá fazendo uma alusão a armamento. Ela é só com onomatopeias de sons de armas, fazendo uma alusão a armamento, a destruição, à guerra. Porque além, e aí tem algumas coisas curiosas. Com essa poesia onomatopeica que você entende a relação entre ela e a destruição, né, que ela é contrária à questão das armas, porque o final é o som de uma ambulância, ela coloca duas coisas do dadaísmo. A primeira é contrária a toda forma de poder estabelecido, armado, totalitário, que é a representação das guerras, né? A luta para se ter o poder pleno das coisas, né? A segunda é a pluralidade linguística. Sem palavras, apenas com onomatopeias, eles passam a intencionalidade do poema, né? Que é lutar contra as formas de opressão. Então, claramente, aqui eu tenho os dois pontos básicos do dadaísmo, né? Curioso é que alguns artistas que iniciam no dadaísmo, eles passam para o surrealismo, porque ele também tem relação, ele meio que trabalha com essa noção de estranhamento, ele trabalha com essa noção de desconstrução das imagens, né, indo mais pelo lado do onírico, e ele vai trabalhar, né? Ele tem essa questão meio que política de uma forma mais lúdica até, né? É, no manifesto aparece que Dada não significa nada, tá? E ele vai dizer que Dada é o nome da vaca sagrada na Índia, que é o balbuciar da criança quando quer alguma coisa, dá, e cita mais três significados para Dada, e Dada não significa nada. Ou seja, Dada significa pluralidade do signo linguístico. Né? Dentro de um contexto, ele é a possibilidade de várias interpretações para aquilo. Né? O movimento dadaísta também tem uma forma de construir poesia que é interessante. No próprio manifesto tem a fórmula, né? Que é irreverente de alguma forma. Né? Seria você recortar do jornal, cada pessoa recortaria do jornal uma palavra, sacudiria e sortearia-se essa palavra. Vamos supor que fosse um grupo. Né? E esse grupo tiraria uma palavra do saco em que estava, né, os vocábulos recortados. Da forma que elas saíssem, seria a poesia daquele grupo. Detalhe, aparentemente é nonsense, é desconexo, é incoerente, mas à medida que você vê, né, forem muitas palavras, então você vai ver sempre uma conexão entre alguma coisa e vai se tornar uma poesia algo construtivista, né, e diferente, né, foge aos padrões poéticos da época, com certeza. No expressionismo, a gente vai ter o exagero, os tons fortes, a, a imagem caricatural, né, de algumas coisas. Tem lá o grito do Manch que está no nosso PowerPoint, que você vai ver aquela figura meio que deformada e você vai ver tons fortes em onda e ela tapando os ouvidos só como se fosse o efeito do grito de alguém sobre ela. Então ali eu tenho fortemente a questão do exagero. Sai aquela coisa suave, delicada, impressionista, né, do Monet, que era a pintura da época, né, e entra essa coisa mais vibrante, mais forte, mais voltada para a caricatura, voltada para o exagero, né? E aí a gente começa a falar da bufetada no gosto do público.
Brasil, Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna ocorre entre os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Contudo, você tem outros momentos anteriores, né? Em anos anteriores que vão culminar com isso. Né? O que é a Semana de Arte Moderna? Vai ser uma semana voltada para arquitetura, pintura, poesia fortemente, para mostrar uma nova vibe, uma nova onda, um novo modelo de arte que não vai agradar num primeiro momento, que vai chocar, vai irritar, vai causar reclamações. O Monteiro Lobato, lembra daquele Monteiro Lobato, algo conservador, que hoje, né, eu falei na aula sobre pré-modernismo, que é algo demonizado, a face, como diz meu neto, a face de vilão do Monteiro Lobato aparece aí num texto chamado Paranoia ou Mistificação, em que ele vai destruir a valorização da arte modernista, né? Porque ele chama aquilo de paranoico, e especificamente ele vai massacrar a Anita Malfatti, né? Então ele acaba, né, por representar-se representativo desse grupo que não entende, não aceita e que estranha, né? O termo estranhamento, aquilo que causa, né, um afastamento do espectador em relação à obra, está ali no Monteiro Lobato, né? Bom, essa arte vai ser logicamente transgressora, né? E aí começa com 1912, o Oswald de Andrade, né, vem da Europa trazendo informações muito fortes sobre o futurismo, né? E de alguma forma, impressionado com ele, vai refletir na sua poesia, né, muito fortemente, né? Em 1913, o Lazar Segal vai trabalhar com expressionismo, tá? Já aquela ideia do exagero das cores fortes, né? Das imagens tendendo ao caricatural, vai estar lá no Lazar Segal, né? Já em 1917, embora o Mário de Andrade não esteja plenamente modernista, né, nesse momento, ele vai produzir Uma Gota de Sangue em cada poema, publicar, e, embora não seja plenamente modernista, a questão da linguagem, da desconstrução da tradição, do olhar sobre o projeto urbano, ele também vai ter muita ligação com o movimento Pau-Brasil, que a gente vai ver na próxima aula, né? Ligação com o projeto Pau-Brasil vai estar ali, né? De alguma forma pincelado, arquitetado, o modernismo já vai estar nesse livro, né? E aí nós temos a Anita Malfatti também, tá? Em 1914, né? Vamos voltar um pouquinho para trás, né? Trabalhando a brasilidade e tipos comuns em exposição. Era muito comum também os retratos dos amigos, tá? Então tem do Mário, tem do Oswald, feitos pela Tarsila, feitos pela Anitta, entendeu? E aí, em 1922, esses grupos sempre se intensificando na década de 10, né? Entre exposições, lançamentos de livros, idas à Europa, sendo São Paulo, né, o ponto de convergência dessa arte, de ebulição dessa arte, depois vai para outros centros, Rio de Janeiro, por exemplo, mas assim, São Paulo é o ponto de efervescência disso tudo. E aí vai culminar com 1922, né, em 13, 15 e 17 de fevereiro, como eu falei, no Teatro Municipal de São Paulo. E aí a gente vai ter alguns nomes, tá?
o Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos na música, a Anita Malfatti e o Di Cavalcanti na pintura, o Mário, o Oswald, o Graça Aranha, o Ronald Carvalho, o Manuel Bandeira na parte literária, né? A Pagu como musa modernista, né? Patrícia Galvão, né? E o nome dela é importante porque ela é jornalista, ela escreve poesia, ela escreve textos jornalísticos e mais do que isso, ela é a representação da mulher moderna, né? Da mulher que se coloca, da mulher da feminista. Então isso também lembra da questão ligada aos ao social, ao olhar social, e isso é muito importante. Aqui eu já citei algumas mulheres de peso, né? Frida Kahlo na Europa, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Patrícia Galvão, Pagu, né? Então, elas todas são muito importantes, né, para essa inserção do feminino na literatura, nas artes, nas questões políticas, né? Bom, já falei que tem uma abertura no Teatro Municipal que vai gerar grandes detratores, pessoas que vão detonar com o movimento, e grandes defensores. Que o projeto, né, modernista alcança o seu intuito, que é de chocar, que é a bufetada no gosto do público, é isso, o choque, o estranhamento. O poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que está na nossa listinha lá de trabalho, vai ser declamado, fazendo uma enorme crítica ao parnasianismo, jogando toda a arte tradicional julgando toda a arte tradicional como velha, ultrapassada, né? E dando vazão não só ao elemento moderno, mas à cultura popular. A gente vai ver então no que vai gerar esse caldeirão modernista na próxima aula, ok? Olhem o PowerPoint, olhem o material de aula, olhem o material de apoio que está muito interessante, assistam as duas videoaulas, por favor. Beijo do gordinho, de cabelo cortado, né? Num modelo mais moderno. Então, fiquem com Deus. Até a próxima.